Qual foi o primeiro vinho do mundo? Até hoje, não há um consenso absoluto sobre o assunto, pois cada cultura atribui o surgimento a ocasiões distintas. Para os cristãos, por exemplo, a bebida surgiu após Noé cultivar uvas em um vinhedo. Os gregos, por outro lado, atribuem o vinho como uma dádiva dos deuses. Quanto ao registro da bebida em documentos, vale lembrar que o vinho surgiu antes da escrita. Foram os egípcios os primeiros a indicar que o líquido estava presente em celebrações datadas de 3000 a 1000 a.C. No continente americano, acredita-se que o primeiro vinho tenha sido produzido na região da Geórgia, há mais de 8000 anos, com a fermentação de uvas selvagens. É saudável beber vinho. Com moderação, o vinho pode trazer benefícios para a saúde. Sim. Isso porque espécies tintas são ricas em polifenóis como taninos, flavonoides e resveratrol, que possuem propriedades antioxidantes. Em quantidades moderadas, essas substâncias podem oferecer benefícios à saúde cardiovascular, auxiliar na manutenção do colesterol total e LDL, prevenir inflamações no sistema linfático, entre diversos outros benefícios. Como se classifica o vinho? Entre as curiosidades sobre vinhos está que ele pode ser classificado de diversas maneiras. As mais conhecidas são pela uva utilizada, pela região de produção, pela denominação de origem, pelo nível de açúcar residual, vinhos de sobremesa e pelo tempo de envelhecimento. As bebidas também podem ser categorizadas entre vinhos finos e de mesa, vinhos tranquilos, tintos, brancos, rosé e laranjas, frisantes e espumantes. O que dá cor ao vinho? No caso dos vinhos tintos, a cor é proveniente das castas das uvas. Cada casca confere uma coloração específica à bebida e quanto mais tempo o líquido fica em contato com a pele, mais intensa ela é. Outras etapas da vinificação, como o envelhecimento em barris e a própria evolução do líquido em garrafa, também influenciam na tonalidade final. Quanto aos vinhos brancos, nesse caso, a cor será resultado da casta utilizada, do processo de fermentação e do envelhecimento do líquido. Por fim, a coloração dos vinhos rosé pode ser consequência tanto do contato do mosto com a casca das uvas, do processo de fermentação ou da evolução do líquido em garrafa. É possível elaborar vinho branco a partir de uvas tintas. Sim, esses vinhos são conhecidos como Blanc de Noyer e consistem em um vinho branco elaborado a partir de uvas tintas. Para isso, as cascas são removidas antes da maceração, evitando a transferência de cor para o mosto. O processo é conhecido como desengasse. Champagne é só na França. Sim, Champagne faz referência à região produtora homônima na França, que possui uma denominação de origem. Isso quer dizer que a produção dos vinhos da categoria só pode ocorrer lá, seguindo uma série de regras que garantem a qualidade e a padronização da bebida. No entanto, outros países utilizam métodos similares aos do Champagne, resultando em vinhos como o Cava, na Espanha, e o Prosecco, na Itália. Como saber se o vinho é reservado? O termo reservado é utilizado para indicar vinhos de entrada sul-americanos, embora não seja uma denominação universalmente padronizada. Para saber se um rótulo é ou não reservado, em geral, basta verificar o rótulo da bebida escolhida. O que define a qualidade de um vinho? A qualidade de um vinho é influenciada por vários fatores, como a escolha das uvas, a safra, o terroir, as técnicas de vinificação e o processo de envelhecimento. Além disso, o gosto pessoal é um fator importante. Como o vinho rosé é produzido? O vinho rosé é produzido por meio de uma maceração curta das cascas das uvas tintas com o mosto. Esse tempo de contato pode variar, resultando em diferentes intensidades de cor e sabor. Quanto tempo leva para produzir um vinho? Para os rosé e brancos, quanto mais baixa a temperatura, melhor. Os vinhos tintos são fermentados em temperaturas mais altas para enriquecer o número de taninos e a cor. O processo pode levar de 15 a 20 dias e, em alguns casos, passar até por uma segunda fermentação. Como é o processo de maturação do vinho? Após a fermentação, o vinho é colocado em barris de carvalho ou em tanques de aço inoxidável para maturar. Além disso, espumantes elaborados a partir do método tradicional, champenoise, são engarrafados e as garrafas são cuidadosamente distribuídas em caves subterrâneas para a maturação. Vinhos envelhecidos são melhores. Muitas pessoas se perguntam se o vinho novo é melhor ou se rótulos envelhecidos têm qualidade superior. A resposta depende do tipo de vinho e do perfil da bebida. Alguns exemplares são elaborados para serem consumidos jovens,
enquanto outros melhoram significativamente com o envelhecimento, desenvolvendo um perfil organolético mais complexo. Qual o vinho mais caro do mundo? O vinho mais caro do mundo registrado até o momento é um Romanée Conti 1945, que foi arrematado em leilão por cerca de $558 mil, aproximadamente R$ 2 milhões. No entanto, os preços de exemplares raros e colecionáveis podem variar ao longo do tempo. Qual país é o maior consumidor de vinho? De acordo com a Invest News, em termos gerais, os Estados Unidos é o maior consumidor de vinho, seguido pela França e pela Itália. No entanto, na classificação de consumo per capita, Portugal ocupa o primeiro lugar, com 67,5 litros por ano, dados de 2022. O segundo lugar é da França, com 47,4 litros, e por fim, temos a Itália em terceiro lugar, com 44,4 litros.